O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 8. Karna Parva. Capítulo 77. Bhima derrota Sakuni. Sanjaya disse, ouvindo os estrondos de carros e os gritos leoninos dos guerreiros em batalha, Arjuna se dirigiu a Govinda, dizendo: incite os corcéis a maior velocidade. Ouvindo essas palavras de Arjuna, Govinda disse a ele: eu estou procedendo com grande velocidade para o local onde Bhima está posicionado. Então muitos leões entre os homens, pertencentes ao exército Kaurava, excitados com cólera e acompanhados por um grande exército de carros e cavalos e elefantes e soldados da infantaria e fazendo a terra ressoar com o zunido de suas flechas, o estrépito das rodas de seus carros, e o passo dos cascos de seus cavalos, avançaram contra Jaya, Arjuna, quando o último procedeu para a vitória, levado por seus corcéis brancos como neve ou conchas, e enfeitados em arreios de ouro e pérolas e pedras preciosas, como o chefe dos celestiais, procedendo em grande fúria, armado com raio, contra o Asura, Jamba para matá-lo. Entre eles e Partha, ó Senhor, ocorreu uma grande batalha destrutiva de corpos, vida e pecados, como a batalha entre os Asuras e o deus Vishnu, aquele principal dos vencedores por causa dos três mundos. Sozinho, Partha, enfeitado com diadema e guirlandas, cortou as armas poderosas disparadas por eles, como também suas cabeças e braços de diversas maneiras, com suas flechas de face de navalha e moldadas em forma de meia-lua e de cabeça larga de gume excelente. Guarda-sóis, e rabos de iaque para abanar, e bandeiras, e corcéis, e carros, e grupos de soldados da infantaria, e elefantes caíam no chão, mutilados de diversos modos, como uma floresta derrubada por uma tempestade. Elefantes enormes, enfeitados com tecidos de ouro e equipados com estandartes triunfais e guerreiros, em suas costas, pareciam resplandecentes, quando eles eram perfurados com flechas de asas douradas, como montanhas flamejantes com luz. Perfurando elefantes e corcéis e carros com flechas excelentes, parecendo o raio de Vasava, Dhananjaya procedeu rapidamente para matar Karna, assim como Indra nos tempos antigos para fender o Asura, Vala. Então aquele tigre entre homens, aquele poderosamente armado castigador de inimigos, penetrou na tua haste como uma cara no oceano. Vendo o filho de Pandu, teus guerreiros, ó rei, acompanhados por carros e soldados a pé e um grande número de elefantes e corcéis, avançaram contra ele. Tremendo foi o barulho feito por eles quando eles avançaram contra Partha, parecendo aquele feito pelas águas do oceano açoitadas à fúria pela tempestade. Aqueles poderosos guerreiros em carros, parecendo tigres, em bravura, todos avançaram naquela batalha contra aquele tigre entre homens, abandonando todo o medo da morte. Arjuna, no entanto, desbaratou as tropas daqueles líderes dos Kurus quando elas avançavam disparando nele chuvas de armas, como uma tempestade rechaçando massas de nuvens reunidas. Aqueles grandes arqueiros, todos hábeis em atacar, se reuniram e procederam contra Arjuna com um grande número de carros e começaram a perfurá-lo com flechas afiadas. Então Arjuna, com suas flechas, despachou para a residência de Yama vários milhares de carros e elefantes e cavalos. Enquanto aqueles grandes guerreiros em carros naquela batalha estavam sendo assim atingidos por flechas disparadas do arco de Arjuna, eles ficavam cheios de temor e pareciam desaparecer um depois outro de seus carros. Ao todo, Arjuna, com suas setas afiadas, matou 400 daqueles heróicos guerreiros em carros se esforçando vigorosamente em batalha. Assim atingidos naquela batalha com flechas afiadas de diversos tipos, eles fugiram para todos os lados, evitando Arjuna. Tremendo foi o tumulto feito na vanguarda do exército por aqueles guerreiros quando eles se dividiram e fugiram, como aquele feito pela onda do mar quando ela se quebra sob uma rocha. Tendo desbaratado com suas flechas aquele exército tomado pelo pavor, o filho de Pritha Arjuna então procedeu, ó Senhor, contra a divisão do filho de Suta.
Alto foi o barulho com o qual Arjuna enfrentou seus inimigos, como aquele feito por Garuda nos tempos antigos, quando mergulhando em busca de cobras. Ouvindo aquele som, o poderoso Bhimazena, desejoso como ele tinha estado de obter uma visão de Partha, ficou cheio de alegria. Logo que o valente Bhimazena soube da chegada de Partha, ele começou, ó monarca, a oprimir tuas tropas, indiferente à sua própria vida. Possuidor de bravura igual àquela do vento, o bravo Bhima, o filho do deus do vento, começou a se mover naquela batalha como o próprio vento. Afligido por ele, ó monarca, teu exército, ó rei, começou a oscilar como um navio naufragado na superfície do oceano. Mostrando sua agilidade de mãos, Bhima começou a cortar e mutilar aquela hoste com suas flechas ardentes e a despachar grandes números para a residência de Yama. Contemplando naquela ocasião o poder sobre-humanos de Bhima, ó Bharata, como aquele do destruidor no fim do Yuga, teus guerreiros ficaram cheios de pavor. Vendo seus soldados mais poderosos afligidos dessa maneira por Bhimazena, ó Bharata, o rei Duryodhana se dirigiu a todas as suas tropas e grandes arqueiros, ó touro da raça Bharata, mandando-os matar Bhima naquela batalha, já que após a queda de Bhima ele consideraria as tropas Pandava já exterminadas. Aceitando aquela ordem do teu filho, todos os reis cobriram Bhima com chuvas de flechas de todos os lados. Inúmeros elefantes, ó rei, e homens inspirados com desejo de vitória, e carros, e cavalos, ó monarca, cercaram Vrikudara. Assim cercado por aqueles bravos guerreiros de todos os lados, ó rei, aquele herói, aquele chefe da linhagem de Bharata, parecia resplandecente como a lua cercada pelas estrelas. De fato, como a lua cheia dentro de seu halo parece bela, assim mesmo aquele melhor dos homens, muito bonito, parecia belo naquela batalha. Todos aqueles reis, com intenção cruel e olhos vermelhos de raiva, infligiram sobre Vrikudara suas torrentes de flechas, movidos pelo desejo de matá-lo. Perfurando aquela hoste imensa com flechas retas, Bhima saiu da multidão como um peixe saindo de uma rede, tendo matado 10.000 elefantes que não recuavam, 200.200 homens, ó Bharata, e 5.000 cavalos, e 100 guerreiros em carros. Tendo-os massacrado, Bhima fez um rio de sangue fluir lá. Sangue constituía sua água, e carros seus redemoinhos. E elefantes eram os jacarés com os quais ele abundava. Homens eram seus peixes, e cavalos seus tubarões, e o cabelo de animais formava seu mato e musgo. Braços cortados de troncos formavam suas principais cobras. Inúmeras joias e pedras preciosas eram levadas ao longo da correnteza. Coxas constituíam seus pedregulhos, e medula seu lodo. E ele estava coberto com cabeças formando suas rochas. E arcos e flechas constituíam as balsas pelas quais homens procuravam cruzar aquele rio terrível, e massas e cacetetes com ferrões formavam suas cobras. E guarda-sóis e estandartes formavam seus cisnes, e protetores de cabeça sua espuma. Colares constituíam seus lotos, e o pó de terra que se ergueu formou suas ondas. Aqueles dotados de qualidades nobres podiam cruzá-lo com facilidade, enquanto aqueles que eram medrosos e apavorados o achavam extremamente difícil de atravessar. Guerreiros constituíam seus crocodilos e jacarés, ele corria para a região de Yama. Logo, de fato, aquele tigre entre homens fez aquele rio fluir. Assim como o terrível Vaitarani é difícil de ser cruzado por pessoas de almas não purificadas, aquele rio sangrento, terrível e aumentando os medos dos tímidos, era difícil de se cruzar. Onde aquele melhor dos guerreiros em carros, o filho de Pandu, penetrava, lá ele derrubava guerreiros hostis a centenas e milhares. Vendo aquelas façanhas realizadas em batalha por Bhimazena, Duryodhana, ó monarca, se dirigindo a Shakuni, disse: derrote, ó tio, o poderoso Bhimazena em batalha. Após sua derrota a hoste imensa dos Pandavas pode ser considerada como derrotada. Assim endereçado, ó monarca, o valente filho de Subala, competente para travar batalha terrível, procedeu, cercado por seus irmãos.
Aproximando-se naquela batalha de Bhima de destreza terrível, o heróico Shakuni o reprimiu como o continente resistindo ao oceano. Embora resistido com flechas afiadas, Bhima, desconsiderando eles todos, procedeu contra os filhos de Subala. Então Shakuni, ó monarca, disparou diversas flechas do comprimento de uma jarda providas de asas de ouro e afiadas em pedra, no lado esquerdo do peito de Bhima. Atravessando a armadura do filho de grande alma de Pandu, aquelas flechas brilhantes, ó monarca, equipadas com penas de cancas e pavões, afundaram profundamente em seu corpo. Profundamente perfurado naquela batalha, Bhima, ó Bharata, disparou de repente no filho de Subala uma flecha enfeitada com ouro. O poderoso Shakuni, no entanto, aquele opressor de inimigos, ó rei, dotado de grande agilidade de mãos, cortou em 7 fragmentos aquela flecha ameaçadora enquanto ela corria em direção a ele. Quando sua flecha caiu no chão, Bhima, ó rei, ficou muito enfurecido, e cortou como uma flecha de cabeça larga o arco do filho de Subala com a maior facilidade. O filho valente de Subala então, jogando de lado aquele arco quebrado, rapidamente pegou outro e 6 e 10 flechas de cabeça larga. Com 2 daquelas flechas retas e de cabeça larga, ó monarca, ele atingiu o próprio Bhima. Com uma ele cortou o estandarte de Bhima, e com 2, seu guarda-sol. Com as 4 restantes, o filho de Subala perfurou os 4 corcéis de seu antagonista. Cheio de raiva nisto, o bravo Bhima, ó monarca, arremessou naquela batalha um dardo feito de ferro, com sua vara adornada com ouro. Aquele dardo, agitado como a língua de uma cobra, lançado dos braços de Bhima, caiu rapidamente sobre o carro do filho de grande alma de Subala. O último então, cheio de ira, ó monarca, pegou aquele mesmo dardo enfeitado com ouro e arremessou de volta em Bhimazena. Atravessando o braço esquerdo do filho de grande alma de Pandu, ele caiu na terra como relâmpago lampejando para baixo do céu. Nisto, os Dhartarashtras, ó monarca, deram um rugido alto por toda parte. Bhima, no entanto, não pôde tolerar aquele rugido leonino de seus inimigos, dotados de grande energia. O filho poderoso de Pandu então, pegando rapidamente outro arco encordoado, num momento, ó monarca, cobriu com flechas os soldados do filho de Subala naquela batalha, que estavam lutando indiferentes às suas próprias vidas. Tendo matado seus 4 corcéis, e então o seu motorista, ó rei, Bhima de grande destreza em seguida cortou o estandarte de seu oponente com uma flecha de cabeça larga sem perder um momento. Abandonando com rapidez aquele carro sem cavalos, Shakuni, aquele principal dos homens, permaneceu no chão, com seu arco preparado puxado em suas mãos, seus olhos vermelhos como sangue de raiva, e ele mesmo respirando pesadamente. Ele então, ó rei, atacou Bhima de todos os lados com inúmeras flechas. O heróico Bhima, desviando aquelas flechas, cortou o arco de Shakuni em fúria e perfurou o próprio Shakuni com muitas setas afiadas. Profundamente perfurado por seu adversário poderoso, aquele opressor de inimigos, ó rei, caiu no chão quase sem vida. Então teu filho, ó monarca, vendo ele entorpecido, o levou para longe da batalha em seu carro na própria vista de Bhimazena. Quando aquele tigre entre homens, Shakuni, foi assim colocado no carro de Duryodhana, as tropas da Dhartarashtra, virando seus rostos da batalha, fugiram para todos os lados inspiradas com medo naquela ocasião de grande terror devido a Bhimazena. Após a derrota do filho de Subala, ó rei, por aquele arqueiro formidável, Bhimazena, teu filho Duryodhana, cheio de grande medo, se retirou, levado para longe por seus corcéis velozes, por consideração pela vida de seu tio materno. Vendo o próprio rei abandonar a batalha, as tropas, ó Bharata, fugiram dos combates nos quais cada uma delas tinha estado envolvida. Vendo todas as tropas da Dhartarashtra abandonarem a batalha e fugirem em todas as direções, Bhima avançou impetuosamente, caindo sobre elas, disparando muitas centenas de flechas. Massacrados por Bhima, os Dhartarashtras que se retiravam, ó rei, se aproximando do local onde Karna estava, se juntaram mais uma vez para lutar, cercando-o.
Dotado de grande poder e grande energia, Karna então se tornou seu refúgio. Encontrando Karna, ó touro da raça Bharata, tuas tropas ficaram confortadas e resistiram alegremente, confiando umas nas outras, como marinheiros náufragos, ó tigre dos homens, em sua situação aflitiva, quando finalmente eles alcançam uma ilha. Eles então, novamente, fazendo da própria morte sua meta, procederam contra seus inimigos para lutar. Capítulo 78. Karna destruindo Pandavas. Dhritarashtra disse, quando nossas tropas foram divididas em batalha por Bhimasena, o que, ó Sanjaya, Duryodhana e o filho de Subala disseram? Ou, o que Karna, aquele principal dos vitoriosos, ou os guerreiros do meu exército naquela batalha, ou Kripa, ou Kritavarma, ou o filho de Drona do Shasana, disseram? Muito extraordinária, eu penso, é a coragem do filho de Pandu, já que, sem ajuda, ele lutou em batalha com todos os guerreiros do meu exército. O filho de Urada agiu em direção às tropas hostis, de acordo com seu voto. Aquele matador de inimigos, Karna, ó Sanjaya, é a prosperidade, a armadura, a fama, e a própria esperança de vida dos Kurus. Vendo o exército dividido pelo filho de Kunti de energia incomensurável, o que Karna, o filho de Adhirata e Rada, fez naquela batalha. O que também meus filhos, difíceis de derrotar em batalha, fizeram, ou os outros reis e poderosos guerreiros em carros do nosso exército? Conte-me tudo isso, ó Sanjaya, pois tu és hábil em narração. Sanjaya disse, naquela tarde, ó monarca, o filho de Suta de grande heroísmo começou a derrotar todos os Somakas diante de Bhimasena. Bhima também de grande força começou a destruir as tropas da Dhritarashtra. Então Karna, se dirigindo a seu motorista, Shalya, disse a ele, leve-me aos Pancalas. De fato, vendo seu exército prestes a ser desbaratado por Bhimasena de grande inteligência, Karna dirigiu-se mais uma vez a seu motorista, dizendo, leve-me aos Pancalas somente. Assim incitado, Shalya, o soberano dos Madras, dotado de grande força, incitou aqueles corcéis brancos que eram rápidos como o pensamento, em direção aos Sedis, os Pancalas e os Karushas. Penetrando então naquela hoste imensa, Shalya, aquele subjugador de tropas hostis, alegremente conduziu aqueles corcéis para todos os lugares que Karna, aquele principal dos guerreiros, desejava ir. Vendo aquele carro envolvido em peles de tigre e parecendo com uma nuvem, os Pandus e os Pancalas, ó monarca, ficaram apavorados. O estrépito então daquele carro, como o ribombo do trovão ou o som de uma montanha se partindo em fragmentos, tornou-se audível naquela batalha aterradora. Com centenas sobre centenas de flechas afiadas disparadas da corda do arco puxada até sua orelha, Karna então derrubou centenas e milhares de guerreiros pertencentes ao exército Pandava. Enquanto o invicto Karna estava empenhado em realizar aquelas façanhas, muitos poderosos arqueiros e grandes guerreiros em carros entre os Pandavas o cercaram por todos os lados. De fato, Shikandi, e Bhima, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, e Nakula, e Saareva, e os 5 filhos de Draupadi, e Satyaki cercaram o filho de Urada, disparando chuvas de flechas sobre ele, pelo desejo de despachá-lo para o outro mundo. O heróico Satyaki, aquele melhor dos homens, atingiu Karna naquele combate com 20 flechas afiadas na junta do ombro. Shikandi o atingiu com 25 flechas, e Drishtadyumna o atingiu com 7, e os filhos de Draupadi com 64, e Saadeva com 7, e Nakula com 100, naquela batalha. O poderoso Bhimasena, naquele combate, cheio de raiva, atingiu o filho de Urada na junta do ombro com 90 flechas retas. O filho de Adhirata, então, de grande poder dando risada em desprezo, e puxando seu arco excelente, disparou muitas flechas afiadas, afligindo seus inimigos. O filho de Urada perfurou cada um deles em retorno com 5 flechas. Cortando o arco de Satyaki, como também seu estandarte, ó touro da raça Bharata, Karna perfurou o próprio Satyaki com 9 flechas no centro do peito. Cheio de fúria, ele então perfurou Bhimasena com 30 flechas.
Com uma flecha de cabeça larga, ó Senhor, ele cortou em seguida a bandeira de Saareva, e com 3 outras flechas, aquele castigador de inimigos afligiu o motorista de Saareva. No piscar de olhos, ele então privou os 5 filhos de Draupadi de seus carros, ó touro da raça Bharata, o que pareceu muito extraordinário. De fato, com suas flechas retas fazendo aqueles heróis retrocederem da luta, o heróico Karna começou a matar os Pancalas e muitos poderosos guerreiros em carros entre os Sedis. Assim atacados naquela batalha, ó monarca, os Sedis e os Matsyas, avançando contra Karna somente, despejaram sobre ele chuvas de flechas. O filho de Suta, no entanto, aquele poderoso guerreiro em carro, começou a atingi-los com suas flechas afiadas. Eu vi aquele feito muito extraordinário, ó Bharata, isto é, que o filho de Suta de destreza formidável, sozinho e não protegido naquela batalha, lutou com todos aqueles arqueiros que lutavam com ele com todas as suas forças, e reprimiu todos aqueles guerreiros Pandava, ó monarca, com suas flechas. Com a agilidade de mão, ó Bharata, de Karna de grande alma naquela ocasião, todos os deuses como também os Siddhas e os Charanas estavam satisfeitos. Todos os grandes arqueiros entre os Dhritarashtras também, ó o melhor dos homens, elogiaram Karna, aquele principal dos grandes guerreiros em carros, aquele primeiro de todos os arqueiros. Então Karna, ó monarca, queimou o exército hostil como uma poderosa e ardente conflagração, consumindo uma pilha de grama seca no verão. Assim massacradas por Karna, as tropas Pandava, dominadas pelo medo, fugiram em todas as direções, diante de Karna. Lamentos altos se elevaram lá entre os Pancalas naquela grande batalha, enquanto eles eram assim atingidos pelas flechas afiadas disparadas do arco de Karna. Tomada pelo medo do barulho, a hoste vasta dos Pandavas, aqueles inimigos de Karna, o consideraram como o único guerreiro naquela batalha. Então aquele subjugador de inimigos, isto é, o filho de Urrada, mais uma vez realizou um feito muito extraordinário, visto que todos os Pandavas, juntos, eram incapazes até de olhar para ele. Como uma massa avolumada de água quebrando quando ela entra em contato com uma montanha, o exército Pandava se dividiu quando ele entrou em contato com Karna. De fato, ó rei, o poderosamente armado Karna naquela batalha, queimando a hoste vasta dos Pandavas, permaneceu lá como um fogo brilhante sem fumaça. Com grande energia aquele herói, com suas flechas, cortava os braços e as cabeças de seus bravos inimigos, ó rei, e suas orelhas enfeitadas com brincos. Espadas com punhos de marfim, e estandartes, e dardos, e corcéis, e elefantes, e carros de diversos tipos, ó rei, e bandeiras, e eixos, e cangas, e rodas de muitos tipos, foram cortados de várias maneiras por Karna, cumpridor do voto de um guerreiro. Lá, ó Bharata, com elefantes e cavalos mortos por Karna, a terra ficou intransitável e lodosa com carne e sangue. Os locais irregulares e nivelados também do campo, por causa de corcéis mortos e soldados da infantaria e carros quebrados e elefantes mortos, não podiam mais ser distinguidos. Os combatentes não podiam distinguir amigos de inimigos naquela escuridão densa causada por flechas quando a arma celeste de Karna estava exposta. Os poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, ó monarca, foram completamente cobertos por flechas, enfeitadas com ouro, que foram disparadas do arco de Karna. Aqueles poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, ó rei, naquela batalha, embora lutando vigorosamente, foram repetidamente divididos pelo filho de Urrada, assim como um bando de veados na floresta é desbaratado por um leão enfurecido. Derrotando os principais dos guerreiros em carros Pancala e outros inimigos, Karna de grande fama, naquela batalha, matava os guerreiros Pandava como um lobo matando animais menores. Vendo o exército Pandava se desviar da batalha, os arqueiros da Dhritarashtra de grande força avançaram contra a hoste que se retirava proferindo gritos terríveis. Então Duryodhana, ó monarca, cheio de grande deleite, fez diversos instrumentos musicais serem batidos e soprados em todas as partes do exército.
Os grandes arqueiros entre os Pancalas, aqueles mais notáveis dos homens, embora divididos, voltaram heroicamente para o combate, fazendo da morte sua meta. O filho de Urrada, no entanto, aquele touro entre homens e opressor de inimigos, ó monarca, naquela batalha, dividiu de diversos modos aqueles heróis que voltaram. Lá, ó Bharata, 20 guerreiros em carros entre os Pancalas e mais do que 100 guerreiros Sedim foram mortos por Karna com suas flechas, fazendo os terraços de carros e as costas de corcéis vazios, ó Bharata, e matando os combatentes que lutavam dos pescoços de elefantes, e desbaratando os soldados a pé. Aquele opressor de inimigos, o filho de Suta de grande coragem, tornou-se incapaz de ser fitado como o sol do meio-dia e parecia resplandecente como o próprio destruidor no fim do Yuga. Assim, ó monarca, aquele matador de inimigos, aquele arqueiro poderoso, Karna, tendo matado soldados de infantaria, cavalaria, guerreiros em carros, e elefantes, permaneceu lá em seu carro. De fato, como o próprio destruidor de grande poder permanecendo depois de matar todas as criaturas, o poderoso guerreiro em carro Karna ficou sozinho, tendo matado os Somakas. A bravura que nós então vimos dos Pancalas pareceu ser muito extraordinária, pois, embora atacados dessa maneira por Karna, eles se recusaram a fugir daquele herói na dianteira da batalha. Naquela hora, o rei, Duryodhana, e Dushasana, e Kripa, o filho de Sharadvata, e Ashvatthama, e Kritavarma, e Shakuni também de grande poder, massacraram os guerreiros Pandavas centenas e milhares. Os 2 filhos também de Karna, ó monarca, aqueles 2 irmãos de destreza incapaz de ser frustrada, cheios de raiva, massacraram o exército Pandava em várias partes do campo. A batalha naquele local foi terrível e cruel e a carnificina que ocorreu foi muito grande. Similarmente os heróis Pandava, Drishtadyumna e Shikandi e os 5 filhos de Draupadi, cheios de raiva, massacraram tua hoste. Assim mesmo uma grande destruição ocorreu entre os Pandavas em todos os lugares no campo, e assim mesmo o teu exército também sofreu grande perda nas mãos do poderoso Bhima. Capítulo 79. Karna manda Kripa e Kritavarman para enfraquecer Arjuna. Sanjaya disse, enquanto isso Arjuna, ó monarca, tendo matado os 4 tipos de tropas do inimigo, e tendo obtido uma visão do furioso filho de Suta naquela batalha terrível, fez um rio de sangue fluir lá que era fulvo com carne, medula e ossos. Cabeças humanas constituíram suas rochas e pedras. Elefantes e cavalos formavam suas margens. Cheio de ossos de combatentes heróicos, ele ressoava com os gritos de corvos e urubus. Guarda-sóis eram seus cisnes ou balsas. E aquele rio corria, levando embora heróis como árvores ao longo de sua correnteza. Colares constituíam seus grupos de lotos, e protetores de cabeça formavam sua espuma excelente. Arcos e flechas constituíam seus peixes. E as coroas de homens esmagados flutuavam em sua superfície. Escudos e armaduras eram seus redemoinhos, e carros eram as balsas com as quais ele abundava. E ele podia ser facilmente vadeado por pessoas desejosas de vitória, enquanto para aqueles que eram covardes ele era não vadeável. Tendo feito aquele rio fluir, Vibatsu, aquele matador de heróis hostis e touro entre homens, se dirigindo a Vasudeva disse, lá, ó Krishna, a bandeira do filho de Suta é visível. Lá, Bhimazena e outros estão lutando com aquele grande guerreiro em carro. Lá, os Pancalas, com medo de Karna, estão fugindo, ó Janardana. Lá, o rei Duryodhana, com o guarda-sol branco por cima de sua cabeça, junto com Karna, parece muito resplandecente enquanto ele está empenhado em derrotar os Pancalas. Lá Kripa, e Kritavarma, e o filho de Drona, aqueles poderosos guerreiros em carros, estão protegendo o rei Duryodhana, eles mesmos protegidos pelo filho de Suta. Lá, ó Krishna, Shalya, bem familiarizado com a ação de segurar as rédeas, parece muito resplandecente enquanto, sentado no terraço do carro de Karna, ele guia aquele veículo. Leve-me aquele poderoso guerreiro em carro, pois esse mesmo é o desejo nutrido por mim.
Sem matar Karna nessa batalha eu nunca voltarei. Do contrário, o filho de Radha, ó Janardana, irá, na minha vista, exterminar os poderosos guerreiros em carros dos Partas e os Sanjayas. Assim endereçado, Keshava procedeu rapidamente em seu carro em direção ao poderoso arqueiro Karna, para fazer um duelo se realizar entre Karna e Savyasati. De fato, Ário de braços fortes, por ordem do filho de Pandu, procedeu em seu carro, animando, por aquela ação, todas as tropas Pandava. O estrépito então do veículo de Arjuna ergueu-se alto naquela batalha, parecendo, ó Senhor, o estrondo tremendo do trovão de Vasu. Vendo Arjuna de corcéis brancos e tendo Krishna como seu motorista avançar dessa maneira, e vendo o estandarte daquele de grande alma, o rei dos Madras, se dirigindo a Karna, disse: lá vem aquele guerreiro em carro tendo corcéis brancos unidos ao seu veículo e tendo Krishna como seu motorista, matando seus inimigos em batalha. Lá vem ele sobre quem tu estavas perguntando, segurando seu arco Gandiva. Se tu puderes matá-lo hoje, grande bem então pode ser feito para nós. Ele vem, ó Karna, desejoso de um combate contigo, matando, conforme ele se aproxima, nossos principais guerreiros. Proceda contra aquele herói da linhagem de Bharata. Evitando todos os nossos guerreiros, Dhananjaya avança com grande velocidade, para, como eu penso, um combate contigo, a julgar por sua forma cheia de raiva e energia. Resplandecendo com fúria, Partha não irá parar por desejo de batalha com alguém mais exceto tu, especialmente quando Vrikudara está sendo afligido tanto, por ti. Sabendo que o rei Yudhishthira o justo foi extremamente mutilado e feito sem carro por ti, e vendo Shikandi, e Satyaki, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, e os 5 filhos de Draupadi, e Yudamanyu, e Utamausha, e os irmãos Nakula e Saareva, aquele opressor de inimigos, Partha, avança impetuosamente em um único carro contra ti. Sem dúvida, ele está avançando com velocidade contra nós, evitando outros combatentes. Ó Karna, vá contra ele, pois não há outro arqueiro entre nós que possa fazer isso. Eu não vejo quaisquer arranjos feitos para sua proteção, em seus flancos ou em sua retaguarda. Ele avança sozinho contra ti. Cuide do teu êxito agora. Só tu és capaz de enfrentar os 2 Krishnas em batalha. Proceda, portanto, contra Dhananjaya. Tu estás à altura de Bhishma, de Drona, do filho de Drona, de Kripa. Resista nessa grande batalha a Savyasati que está avançando. De fato, ó Karna, mate este Dhananjaya que parece uma cobra frequentemente dardejando sua língua para fora, ou um touro rugindo, ou um tigre na floresta. Lá, aqueles reis, aqueles poderosos guerreiros em carros do exército Dhritarashtra, por medo de Arjuna, estão fugindo rapidamente, sem consideração uns pelos outros. Exceto tu, ó filho de Suta, não há outro homem, ó herói, que possa, em batalha, dissipar os medos daqueles combatentes se retirando. Todos aqueles curos, ó tigre entre homens, obtendo a ti como seu refúgio nessa batalha, são dependentes de ti desejosos da tua proteção. Reunindo tua grande bravura, ó poderosamente armado, proceda contra ele da linhagem de Vrishni, que é sempre gratificado pelo ornado com diadema, Arjuna. Karna disse: tu pareces estar agora no teu estado de espírito usual e tu és agora agradável para mim. Ó de braços fortes, não nutra qualquer medo de Dhananjaya. Veja o poder de minhas armas hoje, e contemple minha habilidade. Sozinho, eu destruirei hoje a hoste imensa dos Pandavas, como também aqueles 2 leões entre homens, os 2 Krishnas. Eu te digo isso realmente. Eu nunca voltarei do campo hoje sem matar aqueles 2 heróis. Ou, morto por aqueles 2, eu hoje dormirei no campo de batalha. A vitória é incerta em batalha. Matando ou morto, eu hoje alcançarei meu propósito. Shalya disse: todos os grandes guerreiros em carros, ó Karna, dizem que este principal dos guerreiros em carros, Arjuna, até quando só, é invencível. Quando, além disso, ele é protegido por Krishna, quem se arriscará a enfrentá-lo? Karna disse: tanto quanto eu sei, tal guerreiro em carro superior nunca nasceu na terra.
Veja meu heroísmo, já que eu lutarei em batalha até com aquele parta que é dessa maneira. Esse príncipe da linha de Kuro, esse principal dos guerreiros em carros, se move rapidamente em batalha, levado por seus corcéis de cor branca. Talvez ele me despache para a residência de Yama hoje. Saiba, no entanto, que com a morte de Karna, esses todos serão exterminados. Os dois braços desse príncipe nunca estão cobertos com suor. Eles nunca tremem. Eles são massivos e cobertos com cicatrizes. Firme no uso de armas, ele é possuidor de habilidade formidável e dotado de extraordinária agilidade de mãos. De fato, não há guerreiro igual ao filho de Pandu. Ele pega um grande número de setas e as dispara como se elas fossem uma. Fixando-as rapidamente na corda do arco, ele as impulsiona à distância de 2 milhas. Elas sempre caem sobre o inimigo. Que guerreiro há sobre a terra que seja igual a ele? Aquele Atirtha, dotado de grande energia, com Krishna como seu aliado, gratificou o deus Agni em Kandava. Lá, naquela ocasião, Krishna de grande alma obteve seu disco, e Savyasasi, o filho de Pandu, obteve seu arco Gandiva. Lá aquele poderosamente armado, dotado de força que não conhece decadência, também obteve seu carro terrível ao qual estão unidos aqueles cavalos brancos, como também suas 2 grandes aljavas celestes inesgotáveis, e muitas armas celestes, do deus do fogo. Na região de Indra ele obteve sua concha Devadatta e matou inúmeros Daitiyas, e todos os Kalakeyas. Quem na terra é superior a ele? Possuidor de grandeza de alma, ele gratificou o próprio Madeva em luta justa, e obteve dele a terrível e poderosa arma Pasupata que é capaz de destruir os 3 mundos. Os vários regentes do mundo reunidos deram a ele suas armas de energia incomensurável, com as quais aquele leão entre homens destruiu rapidamente em batalha aqueles Asuras unidos, os Kalakanjas. Assim também, na cidade de Virata, se movendo em um único carro dele derrotou todos nós, e arrebatou de nós aquela fortuna em gado, e tirou de todos os principais guerreiros em carros partes de suas peças de roupa. Desafiando aquele principal dos Kshatriyas, aquele herói tendo ele da linhagem de Vrishni como seu aliado, aquele guerreiro que é dotado de tal energia e tais atributos, eu me considero, ó Oxalha, como a mais notável das pessoas no mundo todo em relação à coragem. Ele é, além disso, protegido por aquele Keshava de grande energia, que é o próprio Narayana e que é inigualado, aquele Vasudeva de grande alma, aquele Vishnu sempre vitorioso armado com concha, disco e massa, cujos atributos todo mundo unido, não pode, ao narrar, esgotar em 10.000 anos. Vendo os 2 Krishna juntos no mesmo carro, medo entra no meu coração junto com coragem. Partha é o principal de todos os arqueiros, enquanto Narayana é inigualável em combates com disco. Assim mesmo são Vasudeva e o filho de Pandu. De fato, as montanhas de Himavat podem se mover do local onde elas estão, mas não os 2 Krishnas. Ambos são heróis, possuidores de grande habilidade, firmes no uso de armas, e poderosos guerreiros em carros. Ambos têm corpos adamantinos. Quem mais, ó Oxalha, exceto eu mesmo, procederia contra Palguna e Vasudeva que são exatamente assim? O desejo nutrido por mim hoje, isto é, aquele de uma batalha com o filho de Pandu, ó o soberano dos Madras, será realizado sem demora. Logo aquela batalha extraordinária e inigualável e bela se realizará. Ou eu derrubarei aquele 2 em batalha hoje, ou os 2 Krishnas hoje me derrubarão. Dizendo essas palavras para Shalya, Karna, aquele matador de inimigos, começou a proferir rugidos altos naquela batalha, como aqueles das nuvens. Se aproximando então do teu filho, aquele principal entre os Kurus, e saudado respeitosamente por ele, Karna disse para aquele príncipe, como também para aqueles 2 guerreiros poderosamente armados, Kripa e o chefe Bhoja Kritavarma, e o soberano dos Gandharvas com seu filho, e os preceptores e seus próprios irmãos mais novos, e todos os soldados da infantaria e cavaleiros e condutores de elefantes. Essas palavras, avancem em direção a Aciuta e Arjuna.
Arjuna e fechem completamente seu caminho, e façam eles ficarem cansados com esforço, para que, ó os senhores da terra, eu possa matar facilmente aqueles dois depois que todos vocês os tiverem mutilado profundamente. Dizendo, assim seja, aqueles principais dos heróis, desejosos de matar Arjuna, procederam depressa contra ele. Aqueles poderosos guerreiros em carros então, obedecendo a ordem de Karna, começaram a atacar Dhananjaya com inúmeras flechas naquela batalha. Como o grande oceano contendo uma vasta quantidade de água, recebendo todos os rios com seus afluentes, Arjuna recebeu todos aqueles guerreiros em batalha. Seus inimigos não podiam notar quando ele fixava suas flechas excelentes na corda do arco e quando ele as disparava. Tudo que podia ser visto era que homens e cavalos e elefantes, perfurados pelas flechas disparadas por Dhananjaya, caíam continuamente, privados de vida. Como homens com olhos enfermos que são incapazes de olhar para o sol, os Kauravas naquela ocasião não podiam olhar para Jaya, que parecia ser possuidor da energia do sol todo destrutivo que se ergue no fim do Yuga, tendo flechas como seus raios, e Gandiva como seu belo disco circular. Sorrindo, Partha com suas próprias chuvas de flechas cortou aquelas flechas excelentes disparadas nele por aqueles poderosos guerreiros em carros. Em retorno, ele os atacou com inúmeras flechas, puxando seu arco Gandiva a um círculo completo. Como o sol de raios ardentes entre os meses de Jaishta e Ashada seca facilmente as águas da terra, assim mesmo Arjuna, frustrando as flechas de seus inimigos, consumiu tuas tropas, ó o rei de reis. Então Kripa, e o chefe dos Bojas, e teu próprio filho, disparando chuvas de flechas, avançaram em direção a ele. O filho de Drona também, aquele poderoso guerreiro em carro, avançou em direção a ele, disparando suas flechas. De fato, todos eles despejaram suas flechas sobre ele, como nuvens despejando torrentes de chuva em uma montanha. O filho de Pandu, no entanto, com grande energia e velocidade, cortou com suas próprias flechas aquelas flechas excelentes disparadas nele com grande atenção naquela batalha terrível por aqueles guerreiros ilustres desejosos de matá-lo, e perfurou o peito de cada um de seus adversários com 3 flechas. Tendo flechas como seus raios ardentes, o sol Arjuna, com Gandiva esticado até sua mais completa extensão constituindo seu halo, parecia resplandecente, enquanto ele chamuscava seus inimigos, como o próprio sol entre os meses de Jyeshta e Ashada, dentro de seu halo brilhante. Então o filho de Drona perfurou Dhananjaya com 10 principais das flechas, e Keshava com 3, e os 4 corcéis de Dhananjaya com 4, e despejou muitas flechas no macaco no estandarte de Arjuna. Apesar de tudo isso, Dhananjaya cortou o arco totalmente esticado na mão de seu adversário com 3 flechas, a cabeça de seu motorista com uma flecha de face de navalha, e seus 4 corcéis com suas 4 outras flechas e seu estandarte com 3 outras flechas e o derrubou de seu carro. O filho de Drona então, cheio de raiva, pegou outro arco de grande valor, brilhante como o corpo de Takshaka, e enfeitado com pedras preciosas e diamantes de ouro, e parecendo uma cobra imensa apanhada da base de uma montanha. Encordoando aquele arco enquanto ele permanecia no chão, e lançando flechas e armas uma atrás da outra, o filho de Drona, aquele guerreiro que se distinguia em muitos talentos, começou a afligir aqueles dois invictos e principais dos homens e a perfurá-los de um ponto próximo com muitas flechas. Então aqueles poderosos guerreiros em carros, Kripa e Boja e teu filho, permanecendo na vanguarda da batalha, lançaram-se sobre ele e cobriram aquele touro entre os Pandavas, disparando chuvas de flechas, como nuvens encobrindo o dissipador da escuridão. Possuidor de destreza igual àquela dele de 1000 braços, Kartavirya, Partha então derramou suas flechas sobre o arco de Kripa com flecha fixada nele, seus corcéis, sua bandeira, e seu motorista, como um manejador do trovão nos tempos passados despejando suas flechas sobre o Asura, Vali.
suas armas destruídas pelas flechas de Partha, e seu estandarte também tendo sido despedaçado naquela grande batalha, Kripa foi afligido com tantos milhares de flechas por Arjuna quanto o filho de Ganga Bhishma antes, no dia de sua queda, pelo mesmo guerreiro enfeitado com diadema. O valente Partha então, com suas flechas, cortou o estandarte e o arco do teu filho que rugia. Destruindo em seguida os belos cavalos de Kritavarma, ele cortou o estandarte do último também. Ele então começou a destruir com grande velocidade os elefantes do exército hostil, como também seus carros com seus corcéis e motoristas e arcos e bandeiras. Nisso aquela tua hoste vasta se rompeu em 100 partes como um dique levado pelas águas. Então Keshava, acelerando rapidamente o carro de Arjuna, colocou todos os seus inimigos atormentados em seu lado direito. Então outros guerreiros, desejosos de um combate, com seus carros bem equipados tendo estandartes altos, seguiram Dhananjaya que estava procedendo com grande velocidade como Indra procedendo para matar Vritra. Então aqueles poderosos guerreiros em carros, Shikandi e Satyaki os gêmeos, indo na direção de Dhananjaya, reprimiram aqueles inimigos e, perfurando-os com flechas afiadas, proferiram rugidos terríveis. Então os heróis Kuru e os Sanjayas, enfrentando uns aos outros furiosamente, mataram uns aos outros com flechas retas de grande energia, como os Asuras e os Celestiais nos tempos antigos em grande batalha. Guerreiros em elefantes e cavaleiros e guerreiros em carros, todos castigadores de inimigos, inspirados com desejo de vitória ou impacientes de irem para o céu, caíam rápido no campo. Proferido gritos altos, eles perfuravam uns aos outros vigorosamente com flechas bem disparadas. Em consequência daqueles guerreiros de grande coragem disparando suas flechas uns nos outros naquela batalha terrível e por aqueles meios causando uma escuridão lá, os pontos do horizonte, cardeais e secundários, ficaram envolvidos em escuridão e a própria refulgência do sol ficou totalmente encoberta. Capítulo 80. Arjuna expulsa Kurus para longe de Bhima. Sanjaya disse, então, ó rei, Dhananjaya, desejoso de resgatar o filho de Kunti Bhima que, atacado por muitos dos principais guerreiros do exército Kuru, parecia afundar, sob aquele ataque, evitou, ó Bharata, as tropas do filho de Suta e começou, com suas flechas, a despachar aqueles heróis hostis, que se opunham a Bhima, para as regiões da morte. Sucessivas chuvas de flechas de Arjuna eram vistas espalhadas no céu, enquanto outras eram vistas matar teu exército. Enchendo o céu com suas flechas que pareciam densos bandos de criaturas empenadas, Dhananjaya, ó monarca, naquele momento, tornou-se o próprio destruidor para os Kurus. Com suas flechas de cabeça larga, e aquelas providas de cabeças horizontais e afiadas como navalhas, e flechas do comprimento de uma jarda de polimento brilhante, Partha mutilou os corpos de seus inimigos e cortou suas cabeças. O campo de batalha ficou coberto com guerreiros caindo, alguns com corpos cortados e mutilados, alguns privados de armaduras e alguns privados de cabeças. Como o grande Vaitarani, separando as regiões de vida daquelas dos mortos, o campo de batalha, ó rei, tornou-se irregular e intransitável e feio e terrível, por causa de cavalos e carros e elefantes, que atingidos pelas flechas de Dhananjaya, foram mutilados e despedaçados e cortados de diversas maneiras. O solo também foi coberto com varais quebrados e rodas e eixos, e com carros que estavam sem cavalos ou que tinham seus cavalos e outros que estavam sem motoristas ou que tinham seus motoristas. Então 400 elefantes, bem treinados e sempre furiosos, excitados com cólera, e conduzidos por guerreiros envolvidos em armaduras de cor dourada e enfeitados com ornamentos de ouro, excitados por guias ferozes com pressão de calcanhares e dedos dos pés, caíram, atingidos pelo ornado com diadema Arjuna com suas flechas, como topos soltos, povoados com criaturas vivas, de montanhas gigantescas. De fato, a terra ficou coberta com outros elefantes enormes derrubados por Dhananjaya com suas flechas.
Como o sol atravessando massas de nuvens, o carro de Arjuna passou através de grupos densos de elefantes com secreções suculentas escorrendo em seus corpos e parecendo com massas de nuvens. Falguna fez seu caminho ficar amontoado inteiramente com elefantes e cavalos mortos, e com carros quebrados de diversas maneiras, e com heróis sem vida privados de armas e máquinas e de armaduras, como também com armas de diversos tipos soltas das mãos que as seguravam. O som do Gandiva tornou-se tremendamente alto, como o estrondo do trovão no céu. O exército, Dhritarashtra, então, atingido pelas flechas de Dhananjaya, se dividiu, como um grande navio no leito do oceano açoitado violentamente pela tempestade. Diversas espécies de flechas fatais, disparadas do Gandiva, e parecendo tições ardentes e meteoros e raios, queimaram teu exército. Aquela hoste imensa, assim afligida pelas flechas de Dhananjaya, parecia bela como uma floresta de bambus queimando em uma montanha à noite. Despedaçada e queimada e jogada em confusão, e mutilada e massacrada pelo enfeitado com diadema Arjuna com suas flechas, aquela hoste tua então fugiu para todos os lados. De fato, os Kauravas, queimados por Savyasasi, se dispersaram para todos os lados, como animais na grande floresta apavorados em um incêndio florestal. A hoste Kuru então, que tinha atacado Bhimazena, abandonando aquele herói poderosamente armado, virou seu rosto da batalha, cheia de ansiedade. Depois que os Kurus tinham sido desbaratados, o invicto Vibatsu, se aproximando de Bhimazena, ficou lá por um momento. Tendo encontrado Bhima e tido uma conversa com ele, Falguna informou seu irmão de que as flechas tinham sido extraídas do corpo de Yudhishthira e que o último estava perfeitamente bem. Com a permissão de Bhimazena, Dhananjaya então procedeu, mais uma vez contra seus inimigos, fazendo a terra e o céu, ó Bharata, ressoar com o estrépito de seu carro. Ele foi então cercado por 10 heróicos e principais dos guerreiros, isto é, teus filhos, todos os quais eram mais novos do que Dushasana em idade. Afligindo Arjuna com suas flechas como caçadores, afligindo o elefante com tições ardentes, aqueles heróis, com arcos estendidos, pareciam dançar, ó Bharata, em seus carros. O matador de Madhu então, guiando seu carro, colocou todos eles à sua direita. De fato, ele esperava que Arjuna mandasse logo todos eles para a presença de Yama. Vendo o carro de Arjuna procedendo em uma direção diferente, aqueles heróis avançaram em direção a ele. Logo, no entanto, Partha, com diversas flechas do comprimento de uma jarda e moldadas em forma de meia-lua, cortou seus estandartes e cavalos e arcos e setas, fazendo eles caírem sobre o solo. Então com algumas flechas de cabeça larga ele cortou e derrubou suas cabeças enfeitadas com lábios mordidos e olhos vermelhos sangue de raiva. Aqueles rostos pareciam belos como um conjunto de lótus. Tendo matado aqueles 10 Kauravas equipados em armaduras douradas, com 10 flechas de cabeça larga dotadas de grande impetuosidade e providas de asas de ouro aquele matador de inimigos, Arjuna prosseguiu,